Boa noite a todos. Eu quero já de início aí agradecer a todo mundo que compartilhou, que colocou no status, que colocou no Facebook. Quero já de imediato agradecer a todos vocês, porque eu sei que também pela divulgação de vocês é onde essa mensagem, onde esse vídeo vai alcançar aí mais pessoas. E qual era o objetivo, né, do vídeo de hoje? Para quem já me conhece, né, eu sou o Xavier, eu sou instrutor, palestrante, coach, e hoje eu faço um trabalho onde eu lido com muitas pessoas. E cada vez mais eu tenho visto a necessidade, conforme eu tenho contato com elas, de se falar sobre alguns temas, né? Então, junto com uma parceria que eu fiz, andei pensando em vários temas que eu vejo que é a necessidade de muitos. E aí eu decidi, falei, não adianta mais eu deixar esse conteúdo só para mim, eu preciso apresentar isso, eu preciso divulgar isso, e aí que chegue ao máximo de pessoas possível. Bom, o tema de hoje que eu trouxe era saber o que move vocês, né? O que impulsiona vocês, o que faz vocês agirem, né? Não só pensarem e desejarem, mas o que movimenta vocês. Então, o objetivo desse tema, nas últimas semanas que eu estou aqui trabalhando esse tema, eu tive contato com muitas pessoas. Eu trabalho numa empresa onde ela é uma multinacional e ela está com uma contratação muito alta, aonde aí eu tive contato com mais de, talvez, de 400 pessoas em questão de um mês. E aí, nesse contato com as pessoas, foi aonde eu percebi a necessidade de falar de um tema como esse. E, na verdade, já até apliquei esse tema, né, em loco, né, com as pessoas, e tem sido muito bem recebido. Então, eu falei, por que não levar isso também, né, para o online, para outras pessoas também tirarem proveito do assunto. Por quê? Um assunto como esse, muitas vezes, alguns pensam que, poxa, eu já sei de tudo isso, eu sei lidar com a minha vida, eu já tenho uma certa idade, enfim. Só que o que acontece? Precisamos parar um momento da nossa vida para refletir naquilo que está nos impulsionando. Então, talvez, se as coisas não estão dando muito certo, ou se talvez você não está alcançando os resultados desejados, provavelmente é porque você não parou um pouquinho ainda, senta um pouquinho, reflete um pouquinho, escreve realmente aquilo que te move, tá? Por que eu estou falando de tudo isso, né? Porque, por exemplo, o que nos move, muitas vezes, são os nossos objetivos, né? Então, o que acontece com os nossos objetivos? Eles nos ajudam a direcionar para onde queremos, o que queremos da vida. Mas o problema disso é que, às vezes, a gente esquece que só os objetivos não bastam. Como assim só os meus objetivos não bastam? É mais ou menos como numa corrida. Você precisa ter o objetivo de chegar na linha final, lá do outro lado. Isso é válido. É claro que você precisa ter um objetivo. Mas você ter só esse objetivo talvez não vai ser o suficiente para você alcançá-lo, né? Precisa ter alguma coisa que movimente, que faça você alcançar ele, que te impulsione a chegar até ele. Até porque, muitas vezes, haverá obstáculos no caminho, né? Então, será que com esses obstáculos, apesar de eu ter o objetivo de chegar lá na frente, eu vou conseguir alcançar ele? Então, a gente precisa, primeiramente, desenhar o que queremos, nossos objetivos, mas ver também o que impulsiona ele. Então, sem esses objetivos, obviamente, não somos nada, né? É fato que se você não determinar isso para a sua vida, o que você quer, o que você deseja, onde você vai chegar, não adianta. É preciso, é algo nato da gente. E isso a gente faz o tempo todo. Por exemplo, vamos falar aí do nosso planejamento do dia, por exemplo, né? A gente espera limpar a casa, ou às vezes fazer um almoço especial, né, como foi agora esse final de semana, ou trabalhar, né, amanhã, aí, a semana inteira, então a gente espera trabalhar e ter uns dias tranquilos, chegar no trabalho com saúde.
Ou talvez tem pessoas que fazem exercícios todo dia, até conheço uma pessoa que todo dia de manhã ele gosta de fazer exercício, ele gosta de fazer uma corrida. Então, às vezes a gente tem esses pequenos objetivos na vida da gente, e eles são importantes, porque é eles que movimentam ela. Só o que é? A questão do a gente saber o que move a gente é a gente pensar no que não vai fazer a gente desistir de tudo isso. Provavelmente já aconteceu isso com vocês, de você querer limpar a casa e aí você olha para o tempo e desiste. Ou às vezes você deseja fazer um almoço especial, mas aí acontece algum imprevisto e as pessoas não podem vir. Ou às vezes você deseja ter uma semana tranquila de trabalho, mas o ônibus amanhã quebra, por exemplo. Ou até mesmo se você vai fazer o exercício físico, você deseja que realmente amanhã você vá fazer ele conforme você já tem costume, mas aí amanhece chovendo, por exemplo. Então, planejar os nossos objetivos, a gente até faz isso. E isso é importante, não estou tirando o mérito disso. Só estou querendo dizer que precisamos de mais que isso. E é por isso que eu vim saber hoje de vocês o que move vocês. E até gostaria que vocês me mandassem aqui nos comentários para mim saber aí o que move vocês, o que vocês acham que movimenta a vida de vocês. Porque quando dá aquela vontade de desistir, o que você faz para não desistir? O que continua te empurrando para você não desistir? Por exemplo, nessa fotografia agora, mostra que tem pessoas que às vezes dormem o dia todo. Às vezes é o objetivo dela daquele dia. Né? Será que isso é falta de planejamento? Não, às vezes ela planejou passar aquele final de semana o dia inteiro deitada, o dia inteiro descansando, assistindo talvez um Netflix, por que não? Mas planejar não basta. Se a gente deixar que outras coisas façam a gente não andar até o nosso objetivo, não faça a gente se mover até ele, a gente fica parado, a gente fica estagnado no mesmo lugar. Então, uma vez que a gente já entendeu que o que nos move é preciso sim ter um objetivo, agora a gente precisa determinar o que realmente vai impulsionar eu alcançar esse objetivo. Por quê? Porque até crianças têm objetivos. Por exemplo, uma criança acorda e quer jogar videogame, quer brincar, correr com os primos, amigos, quer ir para a escolinha e fazer algumas atividades, recortar, colar, pintar. Mas só ter um objetivo não basta. Se alguma coisa impactar aquele dia, provavelmente elas não vão alcançar os objetivos delas. Né? Então, ter objetivo só não basta, senão a gente seria só crianças. A gente ia querer, mas às vezes não ia conseguir. Então, eu preciso determinar ações para alcançar. E muitas pessoas, infelizmente, estão desistindo de várias coisas. Né? Por exemplo, não sei se vocês sabiam, mas até tem depois vocês podem pesquisar no Gazeta do Povo, por exemplo, que é um site, 50% dos estudantes hoje que entram numa faculdade, eles desistem. E eles não costumam desistir no último ano. Eles costumam desistir no segundo ano. Então, eles têm um objetivo de se formar? Eles têm um objetivo. Mas muitas vezes eles não sabem ainda o que move eles a alcançar esse objetivo. E aí, no meio do percurso, alguma coisa acontece e aí eles desistem. E 50%, pessoal, é muita coisa. 56%. É mais do que a metade. Então, vamos pensar aí que de 1 milhão de pessoas que se inscrevessem na faculdade, mais de 500 mil ia desistir. Então, as pessoas não podem ter imprevistos, não pode acontecer alguma coisa, talvez uma questão financeira, saúde, família. Não, é claro, alguma coisa às vezes acontece no percurso e faz essas pessoas desistir. Mas vocês podem ter certeza que no meio disso tudo existe um porque não sabe o que as move a estar lá. Então, se o objetivo da faculdade, eu quero me formar, quero lá ter o meu diploma, se esse for o seu objetivo, legal. Mas se for só isto, não vai bastar. Então, o objetivo tem que ser um pouco maior do que só o que você quer alcançar. Vocês sabiam, por exemplo, que dos empreendedores hoje, principalmente agora nessa época do coronavírus, mais de 41% dos empreendedores desistem. Abre uma empresa hoje, entre o primeiro e o quinto ano, 41% desiste.
E isso é uma informação que está no Instituto Brasileiro de Planejamento. Se vocês quiserem ler, o IBPT, dá uma pesquisada, lá traz mais informações sobre isso. Muitas pessoas, às vezes, têm uma grande ideia. Às vezes são pessoas, assim, com um conhecimento muito bom, mas, às vezes, elas ainda não sabem o que está movendo elas. Elas já têm até um objetivo de ter uma empresa, de atender clientes, de alcançar mais pessoas, talvez se for a questão da internet, mas e o que movimenta entre esse caminho até chegar lá? Por exemplo, eu vou falar algo bem real, né? Falando em alcançar pessoas, hoje eu na área de treinamento, o que eu mais quero é atingir as pessoas. Isso tanto quando eu faço um treinamento em loco, quanto fazendo um treinamento online. Eu quero atingir as pessoas, eu quero conquistar elas. Eu quero que elas percebam como que esse tema é importante para elas. Mas, muitas vezes, eu sinto vontade de desistir. Porque, às vezes, o resultado que você queria não chega no momento que você deseja. Então, ter o objetivo de atingir as pessoas não basta. É preciso de mais que isso. Por exemplo, hoje mesmo, apareceu alguns imprevistos, a internet teve um momento que não funcionou, teve algum momento que bate aquela ansiedade, você não quer muito. Tem horas que você até pensa, será que esse objetivo é realmente importante? Então, além dos problemas externos, a gente tem o nosso interior conversando com a gente, dizendo para a gente desistir. Inclusive, acabei de conversar com uma pessoa e ela me falou exatamente isso, que esse tema, para ela, no caso dele, ela vê que é importante para ela, porque muitas vezes a pessoa que mais bloqueia ela de alcançar as coisas que ela deseja, mesmo ela desejando. Então, tá vendo? Ela tem um objetivo, mas muitas vezes quem realmente faz ela desistir é ela mesma. É claro que tem os outros imprevistos, às vezes a situação financeira, às vezes filhos, casamento, distância, emprego, enfim, geralmente tem várias coisas que impactam. Mas o que ela disse foi: a pessoa que mais impacta o meu alcance, os meus objetivos, sou eu mesma. Isso não é incrível, a gente chegar nesse nível de madureza e de perceber isso, né? Então, se eu já percebeu isso, que nós podemos nos impactar se a gente não souber aquilo que nos move, então já começa a traçar isso desde agora. Já começa a olhar com foco desde agora. Tá? Não coloque mais só objetivos lá na frente. Coloque um passo a passo para você alcançar até você chegar lá. E aí, até na vida pessoal isso acontece. Por exemplo, a cada 3 casamentos, um divórcio acontece. Então é um número enorme, né? A cada 3 casamentos, um divórcio acontece. E será que essas pessoas, elas não queriam ser felizes? Será que essas pessoas não amavam a pessoa que casou? Será que essa pessoa talvez não admirava a pessoa que ela casou? Com certeza, tinha tudo isso. Tinha amor, tinha paixão, tinha tudo envolvido. Tinha o objetivo de ser feliz, de terem filhos, de terem uma casa, de terem um carro, né? Enfim, tinha objetivos. Mas faltou, às vezes, saber o que movia eles a estar juntos. Então, seja na vida pessoal ou seja na vida profissional, mesmo que você esteja trabalhando numa empresa ou se você seja empreendedor, precisamos mais do que determinar algo que a gente queira alcançar. Vou bater nessa tecla várias vezes. Precisamos determinar algo que nos movimente. Tá? Por exemplo, vamos dar aí o caso do carro, né? Ele tem, sim, várias peças que compõem ele, que faz ele funcionar. Né? E ele tem um objetivo, que é transportar pessoas de um lugar para outro. Mas não coloca gasolina, não, para você ver. Não coloca álcool para você ver. Ele precisa de uma energia, ele precisa de um gás, ele precisa de algo que impulsione ele a fazer o objetivo dele. Então, gente, se vocês, dentro da profissão de vocês, ou dentro do casamento de vocês, ou dentro, seja lá qual for a área, se você é empreendedor, talvez você tenha um objetivo muito bom e muito forte, muito legal. Só que ele pode se perder ou ele pode deixar de ser útil se de repente você não colocar gás, se você não colocar algo muito forte para impulsionar ele.
Por quê? Porque as coisas, elas tendem a se desgastar, né? Vamos falar aí do carro ainda? O carro ele foi criado com o objetivo de, né, transladar, de levar as pessoas de um lugar para outro, mas as peças dele se desgastam, o sol, a chuva desgasta o carro, as pessoas, o uso delas desgasta o carro. Então também é preciso a gente já entender que o tempo, que as coisas, que as situações vão nos desgastar, assim como desgasta o carro. E é por isso que precisa de combustível. É por isso que precisa, além do objetivo, ter algo para fazer mover. E tem que ser um bom motivo. Tá? Não pode ser qualquer motivo, tem que ser um bom motivo. Bom, até vendo alguns dos comentários aqui, até pedi para vocês me disserem, o Wellington Breve, por exemplo, disse aí, né? Sem planejamento, sem estratégia, a gente não consegue avançar nas atividades. É exatamente isso. Né? Então, quer ter um objetivo legal? Tenha, mas você precisa de estratégia para alcançar ele. Se você não planejar, você não sai do lugar. Né? A Priscila também aí, né? Até falou assim, sou eu, gente, essa pessoa aí que ele está falando sou eu. Então, gente, ó, muitas vezes, isso é uma coisa que amigos de vocês vão dizer, às vezes vocês vão dizer para amigos de vocês que vocês estão cansados, igual esse rapaz da foto, de saco cheio. Quantas vezes eu não converso com algumas pessoas e falo assim, eu não aguento mais, não dá mais para mim, o trabalho está cansativo, a vida está cansativa, as dívidas estão cansativas, está tudo cansativo. Né? E eu tenho bons objetivos, né? Eu desejo aí poder dar segurança, né, para minha esposa, ter um casamento melhor, ter um emprego que me mantenha. Eu tenho alguns objetivos legais. Eu quero fazer esse trabalho como coach, como instrutor, como palestrante. Eu quero fazer da melhor maneira. E é muito bom que eu queira fazer tudo isso, mas se eu não tiver algo que me mova, eu vou parar. E se eu parar, só quem perde é a gente. Se eu vou perder, vocês vão perder. Então, que motivo? É isso que eu quero que vocês me digam aí. Qual é o motivo? Ou quem que move vocês a continuar a correr atrás dos objetivos de vocês? Tá? É preciso mais do que só desejar. Tem que ser algo muito forte. Tá? Então, por exemplo, aqui nessa fotografia até mostrei a alimentação, né? Por quê? A gente não come só porque a gente precisa viver. O objetivo não é só isso. A gente cria outros. Né? A gente vê o porquê nos move, nos dá combustível, né? Não mostra que realmente a gente tem o porquê. Por que é necessário se alimentar? Para ter vitaminas, para ter uma vida mais saudável, viver por mais tempo. Enfim, a gente não come só para comer, só para passar fome. Né? Então, não tenha uma vida onde você só tem objetivos. Eu quero alcançar porque eu quero alcançar. Não. Né? O que te move até lá? Por quê? Porque sempre haverá imprevistos. Né? E se a gente não tiver esse gás, essa energia, alguma coisa que impulsiona, a tendência é a gente desistir. O que faz a gente desistir, geralmente? Aí são várias coisas, né? Dos problemas diversos, a própria autodesmotivação, que foi uma das coisas que eu citei, mas uma das coisas que faz a gente desistir bastante, inclusive foi até que eu coloquei aí bem em destaque, são as pessoas. Né? As pessoas que estão no nosso redor, elas podem fazer a gente desistir, ou pode fazer a gente não entregar o nosso melhor. Então, a gente tem que ter um conceito sobre pessoas muito claro na nossa mente. Né? A gente tem que saber exatamente até onde deixar elas irem na nossa vida, onde elas impactarem na nossa vida, para elas não bloquearem, né, o que a gente quer, o que a gente deseja, aonde a gente quer chegar. E pessoas, elas não podem só trazer um lado ruim, mas elas podem ser, às vezes, o foco principal pelo qual a gente ainda vai continuar insistindo em fazer. Mesmo quando houver problemas, mesmo quando houver desmotivação, talvez as pessoas vai ser também o que vai te salvar. Então, se permita e se proteja ao mesmo tempo. Né? Então, as pessoas, elas podem, talvez, de alguma palavra que ela te disser, talvez algum olhar que ela te der, talvez alguma ação, ela pode te provocar a não conseguir ou até perder os motivos pelo qual você está correndo na sua trajetória.
mas ao mesmo tempo elas podem ser aquilo que vai te impulsionar a continuar. Então, procure transformar as coisas como um gás, né? Muitas vezes, e é o que acontece na natureza, as coisas elas são transformadas para que a gente possa ter uma outra utilidade, né? Por exemplo, o óleo, né? Ele é transformado, o petróleo é transformado em óleo, em gasolina, enfim, a gente transforma algo em outra coisa. Então, às vezes, aquilo que poderia ser perigoso, às vezes se torna até benéfico e útil. Então, se a gente focar naquilo das pessoas que há de ruim, talvez isso vai nos trazer problemas, mas se a gente usar ela e transformar o que está acontecendo em algo bom, isso vai nos energizar. Eu tenho certeza aqui, principalmente das pessoas que eu estou vendo aqui que estão assistindo, ou são casadas, ou têm filhos, né? E aí, isso já é um bom motivo. Talvez essas mesmas pessoas, o marido, a esposa, os filhos, em algum momento eles causam problemas, né? Mas com certeza eles também podem ser usados como combustível para você não desistir. Por que eu estou falando disso? Porque eu preciso, né? E acredito que vocês também. Eu cheguei a essa conclusão e fiz, né? Esses 3 passos que eu coloquei aí na tela, né? Listei tudo o que eu desejava, tudo o que eu queria. Então faça isso também. Pega uma folha, coloca lá, olha, eu desejo trabalhar, ter um casamento feliz, criar meus filhos, ter um carro, terminar minha faculdade. Coloca o que você deseja. Isso é importante também. E aí, veja o que te move a tudo isso. Então, se eu hoje quero ter um carro, é por quê? Não é porque eu quero ter um carro. Né? Eu quero ter um carro para poder, num caso de urgência, eu poder levar uma pessoa no médico. Eu quero ter um carro para poder viajar com a minha família. Eu quero ter um carro para poder fazer as compras. Existe um motivo que te move a querer aquilo. Eu quero ter uma casa. Então eu quero ter uma casa porque eu vou casar, porque eu quero ter os meus móveis, porque eu não quero pagar aluguel. Eu quero ter um bom trabalho, porque eu quero sustentar minha família. Enfim, escreva o que você deseja, mas logo na frente já escreve o que vai te mover a conquistar isso. Se você não souber aquilo que te move, provavelmente aquilo que você deseja não vai ser alcançado. Tá? E aí o seguinte, feito essas 2 etapas, né, você colocou uma coisa e outra, na terceira etapa, coloque uma ação para cada coisa. Então, por exemplo, eu desejo ter um carro, e eu quero ter um carro para poder fazer as compras do mês, qual vai ser a ação necessária? Juntar dinheiro, por exemplo. Talvez fazer um consórcio, não sei. Para cada coisa que você deseja, veja o que te move a querer aquilo e coloque ações necessárias para você alcançar. E aí vai acontecer uma coisa bem interessante, que inclusive aconteceu comigo, de várias coisas que eu desejo. Quando eu coloquei o que me movia a querer elas, eu percebi que muitas coisas eu nem queria tanto. Porque, sei lá, vamos dizer, eu quero ter um carro. Eu quero ter um carro para poder passear e mostrar para todo mundo que tem um carro. Então, isso não é algo que me move. Isso não é algo realmente necessário. E aí, você vai conseguir até organizar, né, a sua cabeça, as suas ideias, né, a perceber aquilo que realmente você deseja. Porque muitas vezes a gente deseja um monte de coisa. A gente deseja criar filho, ter um bom casamento, ter um bom emprego, enfim, ter carro, casa, enfim, a gente deseja várias coisas. Mas quando você coloca o que te move, provavelmente você vai conseguir ver o que é prioridade. Então, por exemplo, às vezes você é uma pessoa que gosta muito de viajar. E é legal, é louvável, é preciso, né? Mas às vezes você vai perceber que o que te move a viajar não é tão importante quanto ao que te move a ir trabalhar, o que te move a juntar dinheiro, o que te move, enfim. Talvez ele vai ficar lá em segundo plano, terceiro plano, quarto, quinto. Então, tá vendo como, às vezes, pegar uma folha de papel de pão, como diz o pessoal, e escrever é importante? Você vai se surpreender quando você escrever. E você vai se surpreender quando você atingir as ações necessárias. Porque essa é a coisa, uma das coisas bem interessantes. Quando você começa a agir de acordo com o que te move, de acordo com o que você deseja, você para de ter ações desnecessárias.
ações que não foram pensadas. Por exemplo, se você não determinou essas duas primeiras coisas aqui, qual vai ser as suas ações? Por mais que você queira uma casa, você queira um carro, ou você queira um bom casamento, o que pode acontecer com você? Como você não determinou nada disso, talvez você gaste muito com lanche, talvez você gaste com uma coisa que nem era necessária, talvez você gaste tempo com pessoas que não era necessário. Enfim, tudo porque você ainda não sabia exatamente o que te movia, o que você desejava. Então, esses 3 passos, gente, eles são muito importantes para a gente determinar aí o que move a gente, tá? E aí o seguinte, muitas pessoas, principalmente quando a gente está trabalhando o coach com elas, né? Você vai explicar e mostrar como ela pode sair do ponto de partida e conquistar algo. Muitas vezes eles acham, poxa, isso é papo furado, não é possível isso. Ele está falando isso porque ele está vendendo o trabalho dele. E para falar a verdade, gente, para você sair de um ponto para chegar ao outro, você só precisa se mover. Tá? Então, determinou aqueles 3 primeiros passos, né? Colocou lá, ó, eu vou economizar dinheiro, eu vou ficar mais tempo com meus filhos, eu vou dar mais atenção para meu marido ou esposa. Enfim, você colocou as ações necessárias, eu vou ser mais organizado no trabalho, eu vou ser mais comunicativo. Enfim, determina qual vai ser as ações que você vai ter. Só que coloque prazos. Quando você determinar prazos, vai acontecer até o que o Breve falou, né? Você vai ter um planejamento agora do que você deseja, né? E aquilo que te move vai ficar até mais fácil, né? De agir, de fazer, porque você tem datas para cumprir, você precisa fazer. Aquilo é um compromisso com você mesmo. Não é um compromisso com os outros, é um compromisso com você mesmo, tá? Então, determine prazos. Dessa maneira também você vai ficar feliz quando você conquistar eles. Porque a gente precisa se energizar, né? E como que a gente vai fazer isso? Por ver que a gente está alcançando. Né? Então, como é que eu saio de um ponto ao outro? Né? Como um corredor, ele está ali correndo, né? Ele olha para trás, ele vê, já corri bastante, já foi bastante. Né? Então, é isso que a gente precisa fazer quando a gente olha para os prazos. Você vai vendo que você está chegando a data, eu alcancei a primeira, eu alcancei a segunda meta, a terceira ação, a quarta ação. Tá? E é daí que você sai do ponto que você deseja até o seu ponto de conquista, né? O seu ponto de realização. Não é mágica, gente. Exige trabalho, exige um trabalho duro, né? Isso é uma coisa até que, inclusive, eu vejo que no trabalho falta. Eu trabalho numa multinacional francesa, onde a gente tem vários colaboradores e várias unidades, e o problema, às vezes, é o mesmo em todas. Eu estou falando mal da empresa que eu trabalho? Claro que não. Essa é a realidade, infelizmente, de muitas empresas. Essa é a realidade de muitas pessoas na vida particular. As pessoas desejam coisas, mas não alcançam elas. Ou quando alcança, não tinha algo que movia elas. Às vezes era algo errado. Né? Por exemplo, às vezes você vê numa empresa que ela queria, por exemplo, atingir resultados e chegou no final do mês ela atingiu. Mas o que moveu aqueles colaboradores a atingir resultado, às vezes não foi o melhor deles. Às vezes não foi a qualidade do trabalho deles. Às vezes não foi a segurança que eles tiveram durante o processo. Às vezes foi o medo de não entregar. Às vezes foi o medo de perder o emprego. Então, quando vocês determinarem o que move vocês, não pode ser baseado naquilo que vocês têm medo de perder. Tem que ser baseado naquilo que vocês vão proporcionar ou ganhar. Tá? Então, por exemplo, se hoje eu vou criar meus filhos e conseguir o meu objetivo, que é dar uma casa para eles, eu vou fazer isso por causa do meu amor por eles. Né? E não pelo meu medo deles não se sentir amados. Entende? Então, assim, não pode ser por coisas que você tem medo de perder, tem que ser coisas porque você deseja ganhar. Até porque, senão, vira uma desmotivação. Se você sempre olhar para o lado negativo, você tem que pensar nos lados positivos. Porque vai acontecer várias coisas. A gente pega trânsito quando vai para o trabalho. Um filho às vezes é rebelde. Às vezes ele não foi bem na escola. Ou agora com o coronavírus, está todo mundo preso dentro de casa. Mas o que te move, talvez vai te ajudar a perceber os lados bons das coisas. Então, se você desejava ver seu filho feliz, mas agora por causa do coronavírus, você não consegue
né, até porque ele está preso dentro de casa, às vezes perdeu o emprego, aconteceu alguma coisa, mas talvez o que te move, talvez mude a sua referência sobre esse assunto. Talvez o que te move leve você a planejar ações que consigam deixar ele feliz mesmo dentro de casa, mais próximo dele, talvez fazendo até uma comunicação via chamada de vídeo, enfim, dá para a gente se transformar, a gente se procurar algo diferente para a gente conseguir alcançar o desejado. Eu trouxe esse assunto porque, assim, é uma das coisas que eu tenho mais visto durante o meu trabalho, tanto na empresa que eu estou, quanto online, vendo vários assuntos. E, inclusive, essas ações que eu coloquei ali, o que você deseja, o que te move, as ações necessárias, ela parece muito com o Visão, Missão e Valores, que é criado por empresas, né? Geralmente, empresas determinam, né, que elas precisam ter uma visão de onde elas querem chegar, mas elas precisam de algo para fazerem elas darem um passo a passo, que é a missão delas, e elas colocarem valores para isso. Então, isso daqui, né, é uma ferramenta, mais ou menos como visão, missão e valores, até se vocês quiserem pesquisar na internet, fala-se mais sobre isso. Geralmente é usado mais para empresas, mas eu recomendo muito para quem quer usar aí como vida particular, ou como empreendedor, né, ou como um gestor de empresa também, saiba aquilo que te move, tá? Porque desejar algo, tá, não basta. É preciso saber o que está te movendo a querer aquilo, tá? E aí é preciso tomar ações necessárias, porque senão a gente fica ali estagnado por um bom tempo, tá? Então, assim, gente, talvez, provavelmente, não seja nem o que te move, mas pode ser quem te move, né? Então, se for uma pessoa, né, também, não tem problema. Se essa pessoa te faz querer algo, te faz se mexer, se movimentar, o seu foco tem que ser todo esse, tá? E aí, né, talvez você fale para mim assim, então quer dizer que tudo que eu quiser eu vou alcançar? É isso que você está dizendo para mim, Xavier? Não, não é isso que eu estou dizendo. É verdade que muitas coisas que desejamos, às vezes a gente não alcança. Mas isso é ruim? Não. Porque a verdade, por exemplo, aí, imagine você viajando nesse avião aí. O seu objetivo é chegar lá nos Estados Unidos, por exemplo. É claro que seu objetivo sendo esse, você tem várias coisas que você quer realizar e tal, mas vamos dizer que houve algo que impediu de você chegar no país no horário que você queria e você teve que descer em um outro país. Durante o percurso nesse avião, a beleza do céu, talvez ver o mar, talvez conhecer uma outra cidade que não estava nem nos seus planos, talvez conhecer pessoas novas, talvez isso também não vai ser muito bom. Então, assim, gente, muitas vezes, né, quando a gente está determinando aí o que nos move, é claro que a gente quer, e inclusive com o coach, a gente quer levar a pessoa do ponto que ela deseja até o ponto que ela se sente realizada. Mas muitas vezes a realização não é só naquele ponto, ela não acontece só naquele ponto de chegada. A realização vai acontecendo no caminho, né? Então, aproveite a vista. Tá? Você está indo no seu percurso, então amanhã você vai trabalhar, é segunda-feira, é difícil, mas aproveita a vista. Talvez você vai conhecer alguém novo, talvez você vai ter uma oportunidade nova, talvez você vai aprender algo novo. Tá? E eu estou falando isso porque eu sou o aplicador disso tudo. Não, muitas vezes, às vezes eu vou ser o primeiro amanhã a estar desmotivado. E aí eu preciso que alguém me lembre disso. Eu preciso saber exatamente o que me move a estar lá, a não desistir. Então, por que eu vou acordar cedo mesmo assim? Por que eu vou pegar trânsito mesmo assim? Por que às vezes eu vou ter um dia difícil, ou um trabalho difícil, ou coisas que eu não esperava? Porque alguma coisa me moveu a isso. Então, talvez a sua realização ela não vai estar nem ligada ou relacionada ao que você desejava, mas às pequenas coisas que você conquistou no caminho. Tá? Então, dentro do coach, principalmente, ou dentro das minhas palestras, apesar da gente falar bastante em você desejar e alcançar, muitas vezes, garanto, muitas vezes a pessoa já fica satisfeita antes dela alcançar o que ela queria. Tá? Então, assim, fica aqui esse tema que eu acho que é um dos
mais importantes para a gente pensar como reflexão pessoal, tá? Se vocês já tinham pensado nesse assunto, continuem explorando isso dentro de vocês, né? Até estou vendo aqui um comentário da Eliana que fala exatamente sobre determinação, né, e disciplina. Quando vocês determinarem as ações de vocês, não esqueçam de ter disciplina de cumprir elas, tá? Senão vocês vão acabar desistindo também, tá? E aí, provavelmente, a vista que vocês vão ter vai ser ruim, tá? Então, para vocês conseguirem alcançar o que vocês desejam, tenham esse foco de ter disciplina, metas, um planejamento e saber o que está movendo tudo isso. Que energia que está fazendo você alcançar tudo isso, tá? Eu vou trazer outros assuntos, eu espero que vocês tenham achado esse interessante, eu vou trazer outros assuntos também referente a comportamento, tanto como empreendedor, ou como profissional, ou na vida pessoal. Eu espero que vocês me ajudem aí divulgando, quero até agradecer algumas pessoas aí. Me acompanhem nas redes sociais, tanto no Instagram, quanto no YouTube, quanto no Facebook. E aí, quero, inclusive, elogiar algumas pessoas. Eu mandei o link dessa conversa que a gente está tendo para algumas pessoas, e algumas pessoas falaram assim para mim, eu vou estar trabalhando, ou eu estou trabalhando, né? Isso aconteceu com a Teixeira, o Terenzi, enfim, várias pessoas, o André, várias pessoas foram falando para mim, eu estou trabalhando, eu estou estudando, eu vou ter alguma coisa, por isso que eu não vou conseguir assistir. É esse tipo de coisa que a gente estava falando, até parabenizo eles por eles estarem num domingo trabalhando, né? Porque se não fossem as coisas que movimentam eles, que motivam eles, eles não estariam lá hoje trabalhando no domingo. Né? Então, não é só dinheiro, não é só porque a empresa precisa de resultados, provavelmente tem algo que movimenta eles, que impulsiona eles estarem lá. Né? Então, descubra o que impulsiona você, que com certeza você vai alcançar as suas metas. Tá bom? Obrigado, gente. Agradeço mesmo. Uma boa noite.